No coração da vida cristã, um dos princípios mais poderosos é viver aquilo que pregamos. Não basta falar sobre fé, amor, paciência ou bondade. Somos chamados a praticar essas virtudes em nossa vida diária. Quando falamos de semear no Espírito, não estamos apenas falando de palavras vazias, mas de ações que refletem o caráter de Cristo em nós. A Bíblia nos ensina em Gálatas, no capítulo 6, versículo 7, "Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois tudo o que o homem semear, isso também ceifará." Essa é uma verdade profunda. A forma como vivemos, as atitudes que tomamos, as palavras que escolhemos, tudo isso tem o poder de semear algo no mundo espiritual e mais tarde colheremos os frutos. Se nossas palavras falam sobre o amor de Deus, nossas ações precisam refletir esse amor. Não podemos falar sobre perdão e ao mesmo tempo cultivar rancor no coração. Não podemos pregar sobre misericórdia e em seguida julgar os outros com dureza. Somos chamados a ser consistentes em nossas ações e palavras, a semear no Espírito, para que no devido tempo possamos colher a colheita espiritual. Muitas vezes podemos sentir que semear no Espírito é um ato invisível, sem retorno imediato. Porém, o Senhor nos lembra que o tempo de colheita chegará. Em Tiago, capítulo 5, versículo 7, a palavra nos ensina: "Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Vede como o lavrador aguarda o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência até que receba a chuva temporã e a serôdia." O agricultor semeia com paciência, sabendo que a colheita virá no tempo certo. Da mesma forma, nossas boas obras, nossas ações de amor e bondade podem parecer demoradas, mas com o tempo elas geram frutos que glorificam a Deus. Quando falamos sobre semear no Espírito, não se trata apenas de boas ações, mas de uma transformação interna que reflete em tudo o que fazemos. Semear no Espírito significa viver uma vida guiada pela vontade de Deus, obedecendo aos seus mandamentos e buscando sempre a sua direção. Em Efésios, capítulo 5, versículo 9, lemos: "Porque o fruto da luz consiste em toda a bondade, justiça e verdade." Esses são os frutos que devemos semear em nossa jornada cristã. O amor, a bondade, a justiça e a verdade não devem ser apenas conceitos que professamos com palavras, mas realidades que vivemos no nosso dia a dia. O apóstolo Paulo nos exorta a andar no Espírito, porque ao fazermos isso, não estaremos apenas cumprindo regras religiosas, mas estaremos refletindo a imagem de Cristo no mundo. A vida cristã não é uma série de gestos mecânicos ou superficiais, mas uma transformação radical do coração e da mente. A prática do que pregamos exige um comprometimento genuíno com a palavra de Deus e uma disposição para viver conforme a sua vontade. Em Romanos, capítulo 12, versículo 2, Paulo nos lembra: "E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus." Para semear no Espírito, é essencial permitir que a renovação de nossa mente aconteça, que nossa visão sobre o mundo e sobre a vida seja moldada por aquilo que Deus nos ensina em sua palavra. Essa transformação interior leva à ação exterior. Não podemos semear paz, por exemplo, se dentro de nós houver raiva ou ressentimento. Se semeamos paciência, é porque, em primeiro lugar, permitimos que o Espírito Santo trabalhe em nossos corações, transformando nossa maneira de lidar com os outros, especialmente em momentos de dificuldades e provações. Semear no Espírito também exige vigilância. Vivemos em um mundo onde é fácil ser seduzido pelas tentações da carne, pelos valores que são contrários ao reino de Deus. No entanto, como cristãos, devemos nos esforçar para não nos conformar com as influências externas, mas para sempre buscar a sabedoria e a força do Espírito Santo para resistir às tentações e continuar semeando boas sementes.
Em Gálatas, capítulo 5, versículo 16, Paulo nos orienta: digo, porém, andai no Espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Semear no Espírito é andar no Espírito, deixando que Ele nos guie em todas as áreas da nossa vida. Não se trata de um esforço humano isolado, mas de uma dependência constante de Deus, buscando sua ajuda para viver de maneira que o honre. À medida que seguimos a caminhada cristã, semear no Espírito também implica em manter um relacionamento íntimo com Deus, por meio da oração e da meditação na sua palavra. A oração é uma ferramenta poderosa que nos permite fortalecer nosso espírito e direcionar nossas ações para cumprir o propósito divino em nossas vidas. Em Filipenses capítulo 4, versículo 6, somos instruídos: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam conhecidos diante de Deus os vossos pedidos, pela oração e súplicas com ação de graças. A oração não é apenas uma forma de pedir por nossas necessidades, mas também de nos alinhar com a vontade de Deus, buscando sempre sua orientação para cada passo que damos. Além disso, a oração nos capacita a semear em situações desafiadoras. Quando a vida nos coloca em momentos de provação, o que fazemos? Nos entregamos ao desespero ou confiamos que, por meio do Espírito, podemos encontrar a força para perseverar? Semear no Espírito é ser paciente, esperar no Senhor e confiar que Ele trabalhará em nossas vidas de maneiras que muitas vezes não conseguimos ver imediatamente. Jesus nos ensina sobre a importância da oração em Mateus, capítulo 7, versículo 7. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Aqui, ele nos lembra de que a oração é um canal direto de comunicação com Deus. Quando oramos, estamos expressando nossa confiança em sua soberania e reconhecendo nossa dependência dele para cumprir a missão de semear no Espírito. A oração constante nos ajuda a manter o foco, a paciência e a perseverança necessários para viver de acordo com a vontade de Deus. No entanto, semear no Espírito também envolve agir com fé, mesmo quando as circunstâncias ao nosso redor não indicam resultados imediatos. Quando lançamos sementes de amor, bondade e paciência, muitas vezes não vemos o fruto instantaneamente. Mas, como uma semente plantada na terra, sabemos que há um tempo determinado por Deus para que o fruto amadureça. Em Gálatas, capítulo 6, versículo 9, Paulo nos encoraja: e não nos cansemos de fazer o bem, pois a seu tempo colheremos, se não desfalecermos. Esse versículo nos lembra que o tempo de colheita é determinado por Deus. Devemos continuar semeando no Espírito, mesmo quando não vemos imediatamente os frutos de nossas ações. A paciência é uma virtude que só pode ser cultivada no coração daqueles que confiam que Deus tem o controle total sobre os resultados. Semear no Espírito também implica em uma mudança de perspectiva. Quando começamos a agir de acordo com a vontade de Deus, nossa vida se torna um reflexo de sua bondade e graça. Isso não significa que seremos isentos de dificuldades, mas que teremos uma paz que excede todo entendimento, sabendo que Deus está conosco em todos os momentos. A paciência que praticamos ao semear no Espírito nos ajuda a superar as dificuldades, a confiar no plano divino e a ver com os olhos da fé o que Deus está preparando em nossas vidas. Quando refletimos sobre a prática de semear no Espírito, devemos entender que esse processo envolve mais do que ações externas. Ele começa no coração. A verdadeira semeadura acontece dentro de nós, quando permitimos que o Espírito Santo nos transforme e nos capacite a viver de acordo com os princípios de Deus. A mudança interna reflete na nossa conduta, nas nossas escolhas e nas atitudes que tomamos a cada dia. Em Romanos, capítulo 8, versículo 5, somos desafiados, porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne,
mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Isso nos ensina que, ao semearmos no Espírito, estamos escolhendo viver pela orientação do Espírito Santo, em vez de seguir os impulsos carnais que muitas vezes dominam nossas reações e decisões. Semear no Espírito, então, é uma escolha diária, um ato contínuo de submeter nossos desejos e vontades à vontade de Deus, permitindo que Ele nos conduza. Em Efésios, capítulo 5, versículo 18, somos também chamados a ser cheios do Espírito, e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. O apóstolo Paulo nos instrui a buscar uma vida controlada pelo Espírito Santo, ao invés de nos entregarmos aos vícios e à mundanidade que nos afastam da comunhão com Deus. A semeadura no Espírito começa com o preenchimento do nosso coração e mente com a presença de Deus. Quando permitimos que o Espírito Santo nos conduza, Ele nos ensina a discernir as melhores escolhas e a agir de forma que reflita o caráter de Cristo. Essa transformação interna se manifesta em frutos visíveis. O apóstolo Paulo, em Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23, descreve esses frutos como sendo: o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Esses frutos são a evidência de que estamos semeando no Espírito e são a prova de que, ao vivermos de acordo com a orientação divina, nossa vida se torna um reflexo do caráter de Deus. Esses frutos não apenas enriquecem a nossa caminhada cristã, mas também impactam as pessoas ao nosso redor, levando-as a conhecer o amor de Cristo. Em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 10, lemos: Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão ao que come, também suprirá e multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. Este versículo nos ensina que, ao semearmos no Espírito, Deus multiplica nossa semeadura, fazendo com que os frutos da nossa justiça sejam abundantes. Não semeamos por nossas próprias forças, mas com a ajuda de Deus, que nos dá tudo o que precisamos para viver de acordo com sua vontade. É Ele quem garante que a semeadura no Espírito traga resultados eternos, não apenas temporários. Quando nos comprometemos a semear no Espírito, estamos permitindo que Deus opere em nós e por meio de nós, transformando nossa vida e trazendo frutos de justiça que glorificam o seu nome. A semeadura no Espírito, portanto, não é uma tarefa que podemos realizar sozinhos. Precisamos da ajuda divina para manter o foco, a fé e a paciência. E ao fazermos isso, descobrimos que a verdadeira paz e alegria não vêm das circunstâncias externas, mas da constante comunhão com Deus. Agora que refletimos sobre o poder da semeadura no Espírito e sua transformação interna, é importante entender que a prática de semear no Espírito não é apenas para nossa edificação pessoal, mas também para o bem de todos ao nosso redor. Quando semeamos no Espírito, nossos frutos alcançam as vidas das pessoas que cruzam o nosso caminho. Não estamos apenas vivendo para nós mesmos, mas para cumprir a missão de Deus de alcançar os outros com seu amor e sua graça. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 22, fala sobre se adaptar às circunstâncias para alcançar as pessoas. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios salvar alguns. Ele nos ensina que nossa semeadura no Espírito deve ser direcionada para impactar as vidas dos outros, levando-lhes a boa notícia de Cristo e testemunhando o poder do Evangelho em nossas ações diárias. Cada ato de bondade, cada palavra de encorajamento e cada gesto de amor é uma oportunidade de semear no Espírito e fazer a diferença na vida de alguém. Além disso, semear no Espírito também envolve perseverança. Em Gálatas, capítulo 6, versículo 9, Paulo nos instrui a não nos cansarmos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desfalecermos.
Isso significa que, ao semearmos no Espírito, devemos ser persistentes, mesmo quando os resultados não são imediatos. O processo de semeadura é muitas vezes invisível aos nossos olhos, mas sabemos que, conforme plantamos em fé, o Senhor cuidará do crescimento e da colheita. Nossa tarefa é ser fiéis, não importar o quão desafiadora seja a jornada. Essa perseverança também é crucial em meio às provações. As dificuldades que enfrentamos não devem nos afastar da semeadura no Espírito, mas, pelo contrário, elas devem nos motivar a depender ainda mais de Deus. Em Romanos, capítulo 5, versículos 3 e 4, somos lembrados de que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. Mesmo nos momentos de tribulação, semear no Espírito é um ato de fé, pois sabemos que, ao perseverarmos, estamos construindo nossa esperança, que não nos decepcionará, pois nossa confiança está firmada em Deus. É importante, então, que compreendamos que a semeadura no Espírito não é uma tarefa isolada ou limitada a certos momentos da vida. Ela deve ser uma prática contínua, que permeia todas as áreas de nossa vida, seja em nosso trabalho, no relacionamento com a família ou em nosso círculo de amigos. Somos chamados a semear no Espírito. Cada dia é uma oportunidade de escolher viver de acordo com os princípios do reino de Deus, demonstrando sua graça e seu amor. Deus, em sua infinita sabedoria, nos chama para uma vida de semeadura constante. Ao agirmos dessa forma, não apenas transformamos nossa própria vida, mas também contribuímos para a edificação do reino de Deus na terra. E ao fazermos isso, podemos confiar que a semeadura no Espírito trará frutos que glorificarão o Senhor e abençoarão as pessoas ao nosso redor. O processo de semear no Espírito é uma jornada de fé, de perseverança e de esperança. E ao permanecermos firmes, colheremos frutos de justiça que permanecerão para a eternidade. Como vimos, a semeadura no Espírito é uma jornada de fé e perseverança que nos leva a uma transformação interior profunda. Agora, vamos refletir sobre como podemos cultivar e manter essa prática de semear no Espírito de forma constante e frutífera. A primeira coisa que precisamos entender é que, para semear no Espírito, precisamos estar em constante comunhão com Deus. Isso significa que nossa vida espiritual não pode ser apenas um momento isolado de oração ou leitura da palavra, mas deve ser algo contínuo, um diálogo constante com o Senhor. Jesus nos ensina sobre essa intimidade com Deus em João, capítulo 15, versículo 4, quando diz: "Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como a vara não pode dar fruto de si mesma, se não permanecer na videira, assim também vós, se não permanecerdes em mim." A semeadura no Espírito começa com a nossa permanência em Cristo. Assim como a videira depende da seiva para produzir frutos, nós também dependemos da presença de Deus em nossas vidas para sermos frutíferos. Se quisermos ver frutos espirituais em nossas vidas, devemos buscar essa conexão constante com o Senhor, através da oração, da meditação na palavra e da prática da sua vontade. Uma das maneiras de cultivar essa intimidade com Deus é dedicar tempo diário para a oração. Orar é muito mais do que simplesmente pedir algo a Deus. É também ouvir sua voz, adorar sua santidade e buscar sua direção para cada área de nossa vida. Quando estamos em comunhão constante com Deus, nossos corações se alinham com os seus propósitos e nossa semeadura no Espírito se torna mais natural e poderosa. Além disso, é importante lembrar que a semeadura no Espírito não se limita às nossas ações individuais, mas também envolve nossa participação ativa na comunidade de fé. O apóstolo Paulo nos ensina em Efésios, capítulo 4, versículo 16, que o corpo de Cristo é bem ajustado e unido, e que quando cada parte funciona como deve, cresce e edifica-se em amor.
A comunidade cristã é um lugar onde somos encorajados a semear no Espírito, tanto recebendo quanto dando apoio espiritual uns aos outros. Por isso, devemos estar sempre dispostos a servir, a ensinar, a apoiar e a orar pelos outros, pois isso também faz parte da semeadura no Espírito. Outro aspecto fundamental dessa jornada é a prática da humildade. Em Tiago, capítulo 4, versículo 10, a palavra nos diz: humilhai-vos diante do Senhor e Ele vos exaltará. A humildade é essencial para semear no Espírito, pois ela nos leva a reconhecer que tudo o que temos e fazemos vem de Deus, e que somos seus instrumentos para realizar sua obra. A semeadura no Espírito não é algo que fazemos para nossa própria glória, mas para a glória de Deus. Humildade significa colocar a vontade de Deus acima da nossa, servir aos outros com um coração sincero e reconhecer que sem Ele nada podemos fazer. À medida que praticamos esses princípios, a semeadura no Espírito se torna cada vez mais visível em nossas vidas. Começamos a ver frutos de amor, paz, bondade, paciência e fé. E esses frutos começam a abençoar não apenas a nós mesmos, mas também aqueles ao nosso redor. Quando semeamos no Espírito, nossas vidas se tornam testemunhos vivos da graça de Deus, e a luz de Cristo brilha em nós, atraindo outros para Ele. Portanto, cultivar essa prática de semear no Espírito envolve viver de maneira intencional e focada em Deus, buscando sua presença em todas as circunstâncias e em todos os momentos de nossa vida. Não importa onde estamos ou o que estamos fazendo, sempre podemos semear no Espírito. Ao fazê-lo, veremos a transformação que Ele promete e experimentaremos uma vida cheia de seu poder e da sua paz. Agora que refletimos sobre como cultivar a semeadura no Espírito em nossa vida cotidiana, é importante entender que, assim como toda semente precisa de cuidado constante para crescer, nossa semeadura espiritual também requer paciência e perseverança. Não devemos esperar que, ao semear, os frutos apareçam imediatamente. Em Gálatas, capítulo 6, versículo 9, Paulo nos lembra: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desistirmos. Isso nos ensina que a semeadura espiritual não é algo instantâneo, mas sim um processo contínuo, que exige de nós confiança em Deus e paciência para esperar o seu tempo perfeito. Essa paciência é crucial, especialmente em momentos difíceis, quando as circunstâncias da vida parecem contradizer a promessa de frutos. Às vezes, pode parecer que o trabalho que estamos fazendo para semear no Espírito não está trazendo resultados imediatos. Mas a verdade é que a semente que semeamos, mesmo quando não vemos, está crescendo e se desenvolvendo de maneiras que não podemos perceber. Isso nos leva a confiar ainda mais no Senhor, sabendo que Ele é fiel para cumprir suas promessas. Assim, ao semearmos no Espírito, devemos lembrar que a colheita vem no tempo de Deus. O que precisamos fazer é manter nossa fé firme, continuar praticando o que sabemos ser certo e confiar que, no momento certo, veremos o fruto dessa semeadura. A paciência, então, se torna uma virtude fundamental para aqueles que querem viver uma vida espiritual frutífera. Em Hebreus, capítulo 10, versículo 36, encontramos a exortação: porque necessitais de paciência, para que, depois de haverdes feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Essa paciência não significa passividade, mas sim uma confiança ativa em Deus. Uma confiança que nos leva a continuar trabalhando, servindo e orando, mesmo quando as respostas não vêm de imediato. O segredo está em entender que Deus trabalha de maneiras misteriosas. E muitas vezes Ele nos prepara para a colheita ao longo de um processo que não compreendemos por completo. Em Mateus, capítulo 13, Jesus conta a parábola do semeador, onde a semente cai em diferentes tipos de solo, mas somente em boa terra ela dá frutos.
O solo bom representa o coração do crente, que recebe a palavra com alegria, mas também com paciência e perseverança, permitindo que a semente cresça e frutifique. Muitas vezes, enfrentamos dificuldades e desafios no processo de semeadura, mas é justamente nesses momentos que Deus está trabalhando em nós, transformando nosso coração para que possamos produzir frutos duradouros. Portanto, semear no Espírito não significa que sempre veremos os resultados imediatos. Às vezes, o que é semeado em nós leva tempo para amadurecer. Porém, se mantivermos a nossa fé firme e não desistirmos, a colheita virá no tempo de Deus. E quando ela vier, será uma colheita abundante, que trará alegria e satisfação, tanto para nós quanto para aqueles ao nosso redor. Agora, lembre-se de que a semeadura no Espírito não é apenas uma questão de esperar pacientemente, mas também de estar preparado para colher. E quando a colheita chegar, será um momento de celebração, pois saberemos que tudo o que semeamos com fé, perseverança e paciência, por fim, gerou frutos abundantes. O Senhor é fiel para completar a obra que Ele começou em nossas vidas. Ao chegarmos ao final deste tempo de reflexão, é importante reafirmarmos a verdade fundamental. Semear no Espírito é um processo contínuo e de grande importância. Não importa quão pequenas ou imperceptíveis as nossas ações possam parecer, elas têm um impacto eterno. Ao vivermos de acordo com os ensinamentos de Cristo, não estamos apenas semeando para nós mesmos, mas também para aqueles ao nosso redor, pois a nossa vida de fé pode ser um testemunho vivo que inspira outros a buscarem a mesma transformação que experimentamos. Assim como um agricultor semeia a terra com a esperança de que sua colheita será abundante, nós semeamos no Espírito com a certeza de que, mais cedo ou mais tarde, colheremos o fruto dessa semeadura. Mas lembre-se, a verdadeira colheita não é sempre material ou imediata. Muitas vezes, os frutos do Espírito se manifestam de formas mais profundas, como a paz que sentimos, a paciência que desenvolvemos e a maneira como conseguimos impactar positivamente a vida de outras pessoas. Em Tiago, capítulo 5, versículo 7, a palavra nos ensina: sede, portanto, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Vede como o lavrador aguarda o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que receba a chuva temporã e serôdia. Aqui, o apóstolo Tiago nos lembra que a paciência do agricultor é essencial. Ele não só semeia, mas espera pelas chuvas que farão com que a colheita seja abundante. O Senhor, de forma semelhante, traz os recursos espirituais necessários para que nossa semeadura seja frutífera. A semeadura no Espírito, por sua vez, exige uma confiança plena em Deus, pois Ele é o único capaz de trazer o aumento. Nossos esforços humanos são apenas um passo no grande plano divino. Deus é quem dá o crescimento e Ele é fiel para completar o que começou em nós. Como Paulo nos lembra em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 6, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Portanto, a nossa responsabilidade não é apenas semear, mas também regar com oração, com ações que reflitam o amor de Cristo e com um coração disposto a servir aos outros. Cada palavra que falamos, cada gesto de bondade, cada oração que fazemos, são sementes plantadas no terreno do nosso coração e no terreno dos corações daqueles que estão ao nosso redor. E é Deus quem, em sua soberania, traz a transformação. À medida que vamos cultivando essas sementes no nosso cotidiano, precisamos manter o foco nas promessas de Deus, sempre lembrando que Ele é fiel para cumprir o que nos prometeu. E assim como uma árvore frutífera é um símbolo de prosperidade, a nossa vida frutífera será um reflexo da presença de Deus em nós. Os frutos que geramos, sejam eles de amor, alegria, paz ou bondade,
São provas claras de que estamos vivendo em comunhão com o Espírito Santo. A semeadura no Espírito não é algo que acontece por acaso ou que pode ser feito sem o auxílio do Senhor. Ela exige nossa colaboração diária, nossa disposição para ouvir e obedecer à sua voz e nossa paciência para esperar o tempo da colheita. Contudo, ao final, como uma árvore que dá frutos no tempo certo, seremos recompensados com uma vida plena, cheia de frutos que glorificam a Deus e abençoam a vida de todos ao nosso redor. Agora, convidamos você a fechar os olhos, a se concentrar no seu coração e a se unir a nós em oração. Vamos clamar a Deus, pedir por sua ajuda para que possamos semear no Espírito todos os dias com fé, amor e paciência, e assim colhermos frutos que glorifiquem o seu nome. Senhor Deus, nosso Pai querido, nós te louvamos por tua infinita bondade e por tua fidelidade. Te agradecemos pela oportunidade de semearmos no teu Espírito, sabendo que tu és quem dá o crescimento. Pedimos que a cada dia tu nos ajudes a viver em obediência à tua palavra, a praticar o amor, a paciência e a bondade, e a ser luz no mundo. Que em todos os nossos gestos possamos refletir teu caráter e semear sementes de fé nos corações das pessoas ao nosso redor. Senhor, que nossa vida seja uma oferta agradável a Ti e que possamos ver os frutos dessa semeadura em nossa vida e na vida de outros. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Se esta mensagem tocou o seu coração e você sente que precisa semear mais no Espírito, deixe seu comentário abaixo. Compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para que mais pessoas possam ser abençoadas por essa palavra. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para acompanhar mais mensagens de fé. Que Deus abençoe você grandemente.